professor Marcelo Alves, sou coordenador da ênfase de comunicação e tecnologia da graduação de estudos de mídia aqui da PUC-Rio. Hoje a gente vai fazer a apresentação do segundo Tech Talks. O Tech Talks tem o objetivo de apresentar as temáticas de comunicação e tecnologia. E hoje, para além de apresentar as temáticas e falar da palestra sobre Netflix, Spotify, PS Plus, eu vou apresentar para vocês a grade reformulada das disciplinas de comunicação e tecnologia. A gente passou esse semestre mudando, transformando as disciplinas e a gente chegou a uma conclusão já no próximo semestre, a partir de agosto, quando vocês forem puxar disciplinas, em julho a gente já tem essa nova oferta, com algumas disciplinas sendo ministradas a partir de agosto. Okay? Então, a agenda de hoje, primeiro eu vou falar sobre essa ênfase de comunicação e tecnologia da graduação de estudos de mídia, depois a palestra e, por fim, a recomendação de dicas, livros, material para quem quiser continuar estudando. Particularmente, essa palestra aqui, eu pensei essas 3 palestras como um vínculo com disciplinas novas que a gente vai ofertar. Então, é como se fosse uma amostra grátis, uma demonstração para vocês de debates, de temas que são relevantes e importantes dessas disciplinas que a gente vai começar a ofertar a partir de agosto. Okay? Primeiro, falar um pouco sobre o NUTEC. A graduação de estudos de mídia é muito nova, é muito recente. É a segunda que tem hoje na América Latina, no Brasil, a primeira da estudos de mídias da UF. E aqui é a segunda, então é um curso bastante pioneiro e com uma modelagem muito específica que dá liberdade e autonomia para os alunos. O NUTEC é o Núcleo de Tecnologia e Comunicação que oferta essas disciplinas de comunicação e tecnologia. Okay? Essa ênfase, essa palestra é uma das atividades que a gente está ofertando dentro do NUTEC. O que é esse debate sobre tecnologia e comunicação? Não é um debate que ele se faz a partir da compreensão de programação, de códigos, não é um debate técnico. O que a gente está chamando de tecnologia aqui, fundamentalmente, não é e não se passa nas disciplinas como algo técnico. A gente não ensina ninguém a programar fundamentalmente, mas a gente ensina as pessoas, os alunos, a compreenderem que o ambiente de mídia hoje, a comunicação que a gente faz hoje, é completamente atravessada por artefatos tecnológicos, por tecnologia. É absolutamente impossível a gente pensar a mídia, a gente pensar o trabalho, o mercado de comunicação hoje, sem entender, sem compreender que tudo, absolutamente tudo que a gente faz é atravessado por mídias digitais e pela comunicação em tecnologia. Quando a gente fala do ponto de vista tecnológico, a gente fala do ponto de vista de mídias digitais, do ambiente de comunicação digital. Portanto, o que a gente trata na ênfase de comunicação e tecnologia? A gente trata de temáticas que estão atravessando desde ênfases de cinema e audiovisual, publicidade, comunicação corporativa, até o debate de jornalismo de dados. Então, disciplinas estão voltadas a mídias sociais, mídias digitais, publicidade digital, inteligência artificial. O primeiro Tech Talks foi sobre ChatGPT e eu vou dar outras palestras sobre ChatGPT, focadas inclusive em práticas para estudantes e para professores. Marketing digital, storytelling de dados, jornalismo de dados, indústria de games, tudo isso atravessa de forma muito forte o campo de estudos de mídia, o campo de comunicação. E são temáticas da ênfase de comunicação e tecnologia da graduação de estudos de mídia. Então, quando a gente propõe um debate de comunicação e tecnologia, não é fundamentalmente um debate sobre ensinar a programar. Esse é outro curso, essa é outra graduação. É um entendimento que nós somos todos profissionais de comunicação, de mídia, somos todos criativos, mas fundamentalmente essa ênfase destaca o aspecto tecnológico das mídias digitais que a gente utiliza no dia a dia. Certo? Então tem uma ênfase maior no aspecto tecnológico. O que é o Tech Talks? O Tech Talks é uma agenda de palestras que a gente vai fazer de forma fixa. Então eu lancei esse semestre, eu como coordenador da ênfase, eu sou professor novo aqui da graduação do curso e coordenador da ênfase desde dezembro, fundamentalmente. Lancei essa palestra para que a gente tenha um espaço de contato e convívio para além da sala de aula, para trazer essas temáticas, para poder mostrar para vocês o horizonte tanto de debate teórico quanto de atuação no mercado de trabalho, que muitas vezes a gente sente que vocês entram na graduação com uma visão um pouco mais tradicional da separação entre publicidade, comunicação, tecnologia e cinema, o que é completamente oposto da visão do curso de estudos de mídia, e por isso o Tech Talks ele apresenta essas temáticas. Eu vou dar as 3 primeiras palestras nesse semestre e no próximo semestre a gente vai trazer pessoas de mercado para mostrar, de fato, como os profissionais atuam e como essas temáticas, e principalmente as disciplinas que a gente dá, atravessam completamente o dia a dia do profissional de mercado de trabalho hoje em comunicação e comunicação digital, certo?
as 3 palestras, eu comecei com o ChatGPT, essa segunda sobre Netflix, Spotify e PS Plus, falando sobre indústrias criativas, e a terceira eu vou encerrar com o TikTok. Eu tenho falado do TikTok bastante esse semestre, para quem viu outras falas minhas. Eu acho o TikTok um dos principais instrumentos tecnológicos, das principais transformações na comunicação. Então, por isso, uma palestra dedicada para o TikTok, eu estou bastante empolgado com essa particularmente, mas são 3 palestras para a gente levantar as temáticas. Todas essas palestras, elas são conectadas com disciplinas. Então, a primeira com a disciplina de inteligência artificial, a segunda com uma disciplina de streaming e uma terceira com uma disciplina de influenciadores digitais, que a gente vai ofertar na ênfase de comunicação e tecnologia. Então, elas dialogam e apresentam essas temáticas que a gente vai explorar dentro do currículo de vocês. Eu fiz o trabalho de reformulação dessas disciplinas que eu vou mostrar para vocês, e é um trabalho que eu me apaixonei bastante, eu gosto muito, porque eu estou vendo disciplinas que eu gostaria de ter pegado, gostaria de ter cursado quando eu era aluno. Então, eu fiz graduação, não muito tempo atrás, mas eu fiz graduação num contexto em que a internet ainda era muito nova e que eu não tive absolutamente nenhum contato com mídias digitais. Para além disso, absolutamente nenhum contato com disciplinas práticas. Então, a ênfase de comunicação e tecnologia ela tem um pé muito forte no digital e um outro também em disciplinas práticas laboratoriais, certo? Para além disso, a gente está começando a construir laboratórios e atividades extracurriculares. O que é isso? Para além do que vocês fazem em sala de aula, a gente está começando a desenvolver um modelo de laboratórios que servem fundamentalmente para desenvolvimento de habilidades de pesquisa, de mercado, de inovação, de construção de startups. O primeiro que a gente fez ano passado foi um Observatório das Eleições, muito voltado para a política. Esse ano a gente está fazendo, já há um mês que a gente constituiu, um laboratório, um observatório do YouTube, que está trabalhando com o primeiro relatório que a gente está desenvolvendo agora, que é sobre o Last of Us. A gente está produzindo um relatório de repercussão do Last of Us no YouTube. Então, o que youtubers falaram sobre Last of Us, temáticas de repercussão, assuntos sociais, assuntos culturais que surgiram a partir da temporada de Last of Us na HBO, mas particularmente a circulação disso no YouTube é o foco do nosso primeiro relatório. Então, o observatório é um ambiente de prática e um ambiente da gente testar, experimentar, desenvolver ideias, desenvolver projetos e, fundamentalmente, criar produtos. Quem está participando do laboratório, alguns alunos estão aqui, a gente vai sair com um portfólio muito grande de produção de relatórios ao final do ano. E aí a reformulação das disciplinas de comunicação e tecnologia, as disciplinas que estão divulgadas hoje no site, se não me engano são 14. Dessas 14, 13 ou 12 sofreram modificações, que foram modificações tanto no eixo teórico, quanto no eixo prático e no eixo analítico. Então a gente organizou essas disciplinas em 3 dimensões, uma teórica, uma prática e uma analítica, dividida meio a meio, fundamentalmente, entre teoria e prática. Okay? Então, eu vou apresentar para vocês essas disciplinas, essa reformulação, para quem tem interesse na ênfase de comunicação e tecnologia, seja interesse numa formação primária ou secundária, ou seja, puxar disciplinas, mesmo que não seja sua ênfase primária, sua ênfase que você pretende sair do curso, essas disciplinas elas complementam muito bem a formação curricular de vocês. Uma disciplina que eu vou ofertar no próximo semestre com Bárbara, que é uma disciplina nova, quase todas as disciplinas são novas, é uma que vai chamar de experimentação e segmentação na publicidade digital. A ideia é criar um laboratório de práticas de testagem de mensagem, utilizando publicidade comportamental, utilizando técnicas de segmentação, técnicas de criação de anúncio, técnicas de criação de perfil, utilizando impulsionamento em mídias digitais. É uma disciplina prática, essa vai ser ofertada já no próximo semestre. Negócios e inovações tecnológicas, uma disciplina que já acontecia e ela vai ter um foco muito grande em construção de modelos de negócio e construção de empresas de comunicação e tecnologia. Hoje as grandes empresas, as empresas novas que vêm surgindo dentro do escopo de Media Tech, são empresas que têm um uso muito grande de um debate ou de práticas de tecnologia, tanto no Brasil quanto fora. Então essa disciplina ela foca na construção de processos de gestão da prática midiática. Uma outra disciplina também prática, influência digital e cultura participativa, que ela vai ter um foco nos debates teóricos, mas também práticos e de gestão de carreiras da indústria de influência digital. Então ela foca particularmente nessa interface com o debate de TikTok, na ascensão de influenciadores digitais, e vai focar tanto nos
modelos de conceitos sobre audiência participativa até gestão de trabalho criativo em meios de mídia digital. Também uma disciplina nova que a gente vai ofertar. O João, professor da ênfase, está aqui também a partir do próximo semestre. Essa disciplina também vai ser ofertada pela primeira vez no próximo semestre, chama Games, Narrativas e Comunicação. A gente vai apresentar os estudos de videogames e a interface que games têm em comunicação. Games é uma indústria que eu sou extremamente interessado. Para quem não tem noção da dimensão, a indústria de games hoje é simplesmente o dobro da indústria de audiovisual. Receita é uma indústria de fato de grande relevância e ela é um mercado de atuação também para profissionais de comunicação, seja no Brasil, seja fora. Então a gente entende a relevância de games dentro de estudos de mídia e criou essa disciplina de games, narrativas e comunicação. Vai ser ofertada também já no próximo semestre. O Laboratório de Monitoramento de Mídias Sociais vai ser mais uma disciplina prática que a gente vai ofertar, focada no desenvolvimento de habilidades de análise de dados para compreensão de reputação de marcas digital. Quem conhece, quem já visitou o departamento de marketing digital sabe que a gestão de risco, a gestão de percepção de imagem de marcas no digital é algo bastante intensivo, certo? É algo que é cotidiano do trabalho de agências de marketing digital, de grandes empresas que estão em alguma medida inseridas no digital. Esse laboratório que eu oferto, estou ofertando esse semestre, vou ofertar também acho que no próximo ano, ele não está na grade do próximo semestre, mas foca no desenvolvimento de produtos e relatórios de monitoramento de mídias sociais, que é o que está organizando, que organiza o observatório que a gente está produzindo, o relatório de Last of Us. É uma continuidade, é uma implicação, uma conclusão dessa disciplina aqui. Storytelling e visualização de dados, uma disciplina para desenvolver habilidades de comunicação e construção de narrativas com dados. Percebam que essas disciplinas elas são de tecnologia e elas têm uma interface muito grande com comunicação. Essa particularmente na ideia de como contar histórias a partir de dados. Eu não sei se vocês conhecem, se não conhecerem, entrem no site do Nexo Jor, do Volt Data Lab, que tem práticas fantásticas e vem transformando o mercado de comunicação, e particularmente o mercado de jornalismo, nesse caso, com produtos, com processos, serviços orientados à produção de dados. O próprio Volt ele tem agora um braço de Media Tech que eles estão vendendo produtos e serviços dentro do mercado de comunicação, terceiro setor particularmente. Essa disciplina trata dessas práticas também, uma disciplina prática. Comunicação e inteligência artificial, uma disciplina teórica e prática, também já existia, e ela vai ser ofertada a partir do próximo ano, tanto fazendo debate teórico, crítico, reflexivo sobre o impacto da inteligência artificial na comunicação, o impacto da IA no mercado profissional, mas também em como experimentar, ou seja, em como desenvolver procedimentos, práticas de aplicação de ferramentas de inteligência artificial no nosso cotidiano. Introdução à comunicação e tecnologia é a disciplina que a gente pensou como o primeiro posto, a primeira face de quem tem dúvida de como conhecer, como se familiarizar, ter um primeiro contato com o debate de tecnologia. Essa disciplina seria excelente para apresentar, tanto do ponto de vista teórico, quanto do ponto de vista prático, e também abrir o horizonte para as outras disciplinas que a gente vai ofertar no cardápio, na meta. Então, a introdução à comunicação e tecnologia. Streaming em indústrias criativas e tecnologia é a disciplina que ela está fazendo vínculo com a palestra de hoje. Então, aqui ela tem um foco muito grande em compreender a transformação na cultura audiovisual, particularmente, mas também de música, a partir da ascensão de plataformas digitais de streaming como Netflix, certo? Então, também um grande mercado de comunicação hoje, tanto para quem pensa em ser roteirista, quanto para quem pensa em trabalhar em promoção, na parte de mídias sociais. Essa disciplina ela tem um foco muito particular em compreender a transformação no mercado audiovisual a partir das tecnologias de streaming, que é a temática de hoje. E aí tem um conjunto de disciplinas teóricas, também novas. Essa aqui, tecnologia digital, gênero e raça, é uma disciplina muito focada num debate mais crítico, reflexivo, sobre inteligência artificial e impactos na comunicação, mas do ponto de vista da interseccionalidade de gênero e raça. É um foco muito grande de debates hoje, tanto em mecanismos de recomendação de conteúdo, quanto em mecanismos de Big Data. Sempre tem um tipo de debate focado numa crítica que vem, seja por reconhecimento facial, seja por formas de perfilização, a partir de um construto teórico de gênero e raça. A gente vai criar uma disciplina só para isso, uma disciplina teórica.
Uma disciplina também muito focada em mídias digitais e democracia. Debates sobre polarização, sobre desinformação, fake news, propaganda computacional. Todos esses debates que vocês vêm vendo, acompanhando em eleições, vão estar dentro do escopo dessa disciplina aqui. Também é uma disciplina teórica. Direito, Comunicação e Tecnologia, uma disciplina que a gente já tinha no elementário, uma disciplina super importante para compreender os debates. Vocês provavelmente estão acompanhando o debate hoje sobre a regulamentação das plataformas digitais. Essa é uma disciplina focada dedicadamente para isso. Ela atravessa não somente a prática do nosso mercado de comunicação, mas também todo o debate sobre como monetizar conteúdo, seja jornalístico, seja artístico, criativo, nos meios digitais. Uma disciplina super importante nesse sentido. Uma disciplina de perspectivas críticas da internet e plataformas digitais, aqui trazendo um debate mais reflexivo, de compreensão de um retrocesso no debate digital, que era muito otimista, que era muito, digamos, até chauvinista há uns 10 anos atrás, utópico, e hoje vem com uma perspectiva muito crítica, que tem uma série de argumentos e debates que estão na fronteira dessa perspectiva crítica, de um olhar mais crítico sobre a internet, sobre plataformas digitais, também super importante na formação da área. Por fim, Ecologia das Mídias, também é uma disciplina que já existia, vai continuar sendo ofertada, uma disciplina teórica. Okay? Então, esse é o cardápio novo de disciplinas. Vocês vão ver que, em relação às disciplinas do site, mudou bastante. A gente reduziu uma perspectiva um pouco mais tecnicista, que era uma visão anterior, para uma abordagem completamente focada em estudos de mídia e comunicação. Certo? Então, é um olhar da comunicação e tecnologia focada particularmente em estudos de mídia, e esse vai ser o cardápio de disciplinas que a gente vai começar a ofertar semestre a semestre a partir já de agosto. Então, dentre essas temáticas, esse universo de temáticas muito rico que a gente vai explorar na disciplina, eu pensei em trazer um tema super interessante, que talvez vocês já tenham tido algum tipo de contato naturalmente no cotidiano, no uso de plataformas digitais, seja a Netflix, que é a mais reconhecida, mas também a Amazon, e fundamentalmente o TikTok, que é o impacto de algoritmos de recomendação, de mecanismos, sistemas de recomendação de conteúdo na formação do gosto, na forma como a gente consome conteúdo, certo? Então, a transformação do mercado de comunicação, a transformação das indústrias criativas que a gente passou nos últimos 10 anos, chegou ao auge na pandemia, certamente, ela muda completamente a forma como a gente consome e os hábitos pelos quais a gente consome conteúdo, além das práticas de sociabilidade que a gente deriva a partir do conteúdo midiático. Então, a palestra ela foca particularmente em Netflix, Spotify e PS Plus, mas sem dúvida tem um destaque muito grande para Netflix, certo? Então, quem aqui nunca assistiu um show, nunca assistiu uma série, porque a Netflix recomendou algo que vocês não conhecessem e a Netflix recomendou essa série para vocês? Quem aqui nunca assistiu? Levanta a mão. Quem aqui tenta fazer com que o algoritmo da Netflix jogue para vocês? Tenta viciar o algoritmo da Netflix para que eles conheçam melhor o seu gosto? Quem aqui briga com o algoritmo do TikTok porque ele recomenda coisas que a gente não gosta? Percebam como o debate tecnológico, ou a experiência tecnológica da comunicação é algo que a gente reconhece no dia a dia. A gente sabe que isso é super relevante. A gente sabe que existem ali mecanismos automáticos que, de alguma forma, interferem na experiência que a gente tem no cotidiano, no consumo, seja de séries, seja de música, seja de games, certo? Então, desde o momento em que a gente busca um show, busca uma série para assistir no final de semana, até o momento em que a gente assiste uma música, ouve uma música que a gente não conhecia, ou o momento em que a gente começa a jogar um jogo, começa a investir muito tempo num jogo que a gente nunca ouviu falar, existe algum tipo de ordenamento, de organização que acontece por trás para que a gente tenha acesso ao conteúdo, para que a gente descubra aquele conteúdo e passe a ter experiência de consumo daquele conteúdo. Isso é radicalmente diferente da forma como a gente consumia conteúdo antes do digital. Isso muda completamente a forma como a gente atua e pratica o mercado de comunicação. Percebam, dados do estatista, que a forma e o descolamento entre o consumo
de conteúdo físico para o conteúdo digital, que acontece mais ou menos ali em 2010, e passa a ter uma predominância muito grande do consumo digital. Existe uma dissociação muito grande. Então, quando se fala, por exemplo, que os pais de vocês alugavam DVDs para assistir séries, hoje parece uma coisa super pré-histórica. A gente basicamente não imagina mais como que existia essa forma de consumo muito pautada em eventos, em hábitos, em rituais midiáticos que eram muitas vezes semanais, em que a família se juntava. O processo de consumo midiático é completamente diferente hoje. Esse é um dado aqui geral, agregado, e tem um dado super interessante, que é o impacto do streaming no mercado de música. Então, quando a gente faz uma análise do mercado de música aqui de 40 anos, a gente vê uma transformação muito significativa, por exemplo, de vinil para cassete, para CD, e recentemente o crescimento de plataformas de streaming como o Spotify, que tomam o mercado de forma muito significativa, produzindo até efeitos positivos para a própria indústria fonográfica hoje. Então percebam como esse contexto que a gente fala de 40, 50 anos mudou muito radicalmente, mas mesmo quando a gente olha para 20 anos atrás, o crescimento de plataformas como o Spotify de fato muda completamente a experiência que a gente tem de consumo de música. Isso acontece tanto em shows, em série, em TV, quanto em música, quanto em games, que principalmente pelo modelo hoje de consumo de assinaturas em games, que muda radicalmente a forma como a gente joga e escolhe games para jogar. Então a gente está falando de um contexto de plataformização das indústrias de música, televisão e games. Esse termo de plataformização é super importante porque há uma plataforma, há um sistema tecnológico que intermedia, que faz a mediação entre a produção, a distribuição e o consumo de conteúdo. Essa plataforma que a gente chama de Netflix, que a gente chama, por exemplo, de TikTok, não é uma plataforma neutra, ela não é uma plataforma inerte. Muito pelo contrário, ela age, organiza, ordena e modula a forma como a gente consome conteúdo. Ao fazer isso, ela muda também todo o processo, ou boa parte do processo midiático comunicacional. Essa transformação que o streaming faz muda de forma muito significativa o que a gente chama de espectorialidades. Ou seja, a forma, os processos, as dinâmicas e as práticas de consumo de conteúdo. Imaginem que a Netflix ela surge, cresce e se consolida como empresa de aluguel de DVD. A Netflix não foi sempre e não historicamente se consolidou como uma empresa de streaming que produz conteúdo. Pelo contrário, ela foi uma empresa liderança no mercado de gestão e entrega de DVDs em casa. Era uma grande Amazon, só que em vez de livros, ela entregava DVD. A forma de consumo de DVD e de entrega de DVD é completamente diferente da forma como a gente consome conteúdo no streaming. E principalmente a partir do modelo de criação de conteúdo próprio da Netflix. Certo? Então, se a gente antes eu estou falando 10 anos atrás, né? Tanto tempo assim, pensava em alugar um DVD para passar um final de semana para assistir com a família, hoje a gente tem uma disponibilidade de centenas ou milhares de shows para assistir em tempo real, sob demanda, de forma extremamente personalizada para cada dispositivo, para cada login, cada conta em cada dispositivo, certo? Então vejam, por exemplo, a transformação do fenômeno de binge watching, ou seja, de assistir uma temporada, um show completo. Quem é que gosta de fazer binge watching? Você assiste tudo de uma vez só. Quem não gosta de fazer binge watching? Prefere assistir shows semana a semana. Esse fenômeno de binge watching, ele acontece a partir do momento em que Netflix cria um show, seu primeiro show, e lança completamente todos os episódios online. Era um modelo de distribuição que simplesmente não existia. Certo? Foi transformada a forma como a gente consome conteúdo a partir da Netflix. E percebam que esses dados aqui, eles mostram, por exemplo, um comportamento completamente diferente por idade, com pessoas com mais idade tendo uma certa resistência em fazer o binging de shows, assistir toda uma temporada, uma série de uma vez só. Eu gosto muito de assistir tudo em 2 dias, em 3 dias. Não somente isso é importante para a forma como a gente consome conteúdo, mas isso é um modelo de negócio que a Netflix desenvolve e pauta a sua tomada de decisão. Para a Netflix é super importante que o show ele seja muito assistido em um curto período de tempo, porque eles vão lançar e programar o lançamento para o ano inteiro.
Então, a forma como eles estruturam a tomada de decisão também leva em consideração métricas de sucesso de negócio que estão pautadas no binge watching. É a meta da Netflix construir o binge watching. Não à toa, a Netflix recomenda ou faz com que você continue assistindo automaticamente. Isso não é feito aleatoriamente, isso é feito a partir de uma decisão de negócio da própria Netflix. Então, para além disso tudo, a forma como a gente consome conteúdo, há uma mudança muito grande na descoberta, certo? Ou seja, na forma como a gente consome e descobre conteúdos novos. Por quê? Porque imagina que a Netflix ela tem um cardápio, ela tem um banco de dados de show absolutamente extenso. A gente está falando de milhares, de dezenas de milhares, quase centenas de milhares de shows. Imagina a dificuldade de organizar tudo isso, certo? Se a gente, historicamente, fosse uma Blockbuster da vida, a gente ia ter ali, no máximo, uma centena de shows organizados por gênero. Policial, alguns poucos gêneros que organizavam o consumo de conteúdo. Hoje, você precisa, em alguma medida, organizar automaticamente um volume absurdo de conteúdo. E, para além disso, recomendar conteúdo que seja personalizado para cada um de vocês. Que seja minimamente aderente a preferências e identidades de gosto de cada um de vocês. Historicamente, quando a gente pensa na formação de gosto, ou na forma como a gente constrói culturas muito próprias de consumo de conteúdo, estou pensando em TV, estou pensando em filme, estou pensando em música, a gente, de um lado, tem uma perspectiva muito sociológica em que a estrutura de classe social, em alguma medida, influencia e determina a fruição e a construção de gosto. Em uma outra medida, tem uma perspectiva de influência midiática, que a indústria criativa influencia a construção do gosto. Durante essa perspectiva de indústria midiática, havia um papel, ou há ainda um papel, muito pronunciado da figura do crítico, da crítica, da pessoa que ela é especializada e nos recomenda os shows. Então, como que acontecia historicamente a curadoria e recomendação de shows? Bom, basicamente, algumas pessoas recebiam, eram colunistas e recebiam um valor por serem especializadas, terem um domínio, um capital cultural muito grande, e por isso elas recomendavam o show a partir da sua visão profissional. Alguém aqui assiste alguma coisa porque foi bem recomendada por um crítico especializado? Caraca! Sério? Ninguém? Muito poucas pessoas. Alguém aqui assiste um show porque ele teve uma boa nota no Metacritic? Então a forma como a gente descobre, tem acesso ao conteúdo e consome esse conteúdo muda muito radicalmente. O que a gente chamava historicamente de um modelo de recomendação, de curadoria, que ela é organizado a partir de uma profissão, ou de uma especialização e de um acúmulo de capital cultural, de conhecimento sobre um produto midiático, sobre um bem cultural, muda muito significativamente a partir do crescimento da indústria de streaming e especificamente a partir da Netflix. Certo? A Netflix ela é agente super relevante, central nessa transformação no mercado de streaming. Okay? Então, quando a gente olha do ponto de vista da empresa e da quantidade de recurso, da receita da empresa e das horas de consumo de conteúdo, a gente vê, por exemplo, que a Netflix tem uma taxa de 80% de conteúdo que é consumido a partir de recomendação. O YouTube, que tem algo em torno de 60% a 70%, é o mais próximo, e historicamente a Amazon, que foi o grande padrão de ouro da recomendação de compra no varejo, chega a algo em torno de 35%. Então a gente está falando de uma experiência de consumo de shows que é quase inteiramente modelada a partir de recomendações. Essas recomendações que a Netflix faz, em alguma medida, segue tomadas de decisão, ou segue sugestões que críticos, que uma curadoria especializada organiza ou recomenda na Netflix? Absolutamente não. Que eu saiba, pelo menos, a Netflix não faz recomendação a partir de um conhecimento de críticos, de pessoas especializadas e com alto capital cultural que ordenam e sugerem produtos, shows. Certo? Então, é uma transformação muito relevante da forma como o conteúdo é consumido, mas também da forma como o conteúdo é recomendado, que impacta na forma como a gente experiencia o consumo midiático no nosso dia a dia. E a Netflix, sem dúvida, é ponto de lança, é a maior referência histórica nessa transformação. Então a gente fala sobre, além disso tudo, uma transformação das próprias categorias de gênero.
certo? Então, quando a gente fala, por exemplo, da construção do que são gêneros, seja gêneros musicais, sejam gêneros no audiovisual, a gente tem um domínio especializado muito grande, seja do cinema, seja da música, em constituir historicamente os processos de definição do que é um gênero, certo? O gênero literário, o gênero musical, o gênero televisivo. Quando a Netflix ela assume a produção de gênero e o consumo de conteúdo midiático, ela transforma de forma muito significativa a própria categoria do que a gente chama por gênero midiático. Então tem um debate, tem um projeto, mais importante, um projeto que a Netflix desenvolveu lá em torno de 2010, que chama a teoria quântica da Netflix, do Todd Yellin. O que é isso? Eles desenvolveram um projeto de catalogar e codificar basicamente todo o banco de dados da Netflix. A gente está muito acostumado, não sei se vocês já notaram isso quando aparecem as abas de shows, a gente está muito acostumado, por exemplo, ao gênero de comédia, sabe? É um gênero histórico do audiovisual. Mas, por exemplo, a gente não conhece muito o que seria um drama de TV que vale a pena você assistir todo de uma vez com uma forte protagonista feminista, mulher. Ou seja, isso é uma transformação na forma como a Netflix não somente recomenda o conteúdo, mas também organiza e sugere a própria definição do que é gênero dentro da plataforma. Esse projeto, que se chamou a teoria quântica da codificação de gêneros na Netflix, ela fez uma recatalogação de literalmente todo o conteúdo da Netflix a partir de um esforço humano. Pessoas codificaram a partir de um livro de 36 páginas o que vocês imaginarem de características de um filme. Então, a potencialidade de um final feliz, a potencialidade ou o nível de agressividade, o nível de protagonismo do feminismo, enfim. Há dezenas e dezenas de categorias que foram codificadas e que produziram uma série de microconstruções de gênero. Tem uma análise que foi feita pelo Ian Bogost e o Madrigal, que saiu em 2015, se não me engano, que identificou 76.897 categorias de gosto desenvolvidas pela Netflix. Então a gente não está falando somente de uma separação entre comédia e policial, a gente está falando de uma microdefinição do que são gêneros, de uma construção de microgerenciamento da percepção do que eles chamaram de alt-genre na plataforma. Então, um processo que eu imagino que na teoria de gênero ela nem se definiria, ou nem definiria isso enquanto gênero, mas sim como tagueamento de conteúdo, como classificação de conteúdo, microclassificação de conteúdo. Mas por ter um protagonismo tecnológico na distribuição desse conteúdo, a Netflix age e determina, e influencia a própria definição do que é um gênero, de como o gênero se apresenta na circulação e consumo de conteúdo na sua plataforma. Então, por exemplo, entre microgêneros na Netflix estão filmes emocionais de esportes independentes, ação e aventura de espionagem da década de 90, filmes cult de terror de crianças malvadas, filmes cult de esportes, dramas sentimentais ambientados na Europa na década de 70, filmes de esportes japoneses. Então é uma microespecialização da construção da própria categoria de gênero e da forma como se ordena o conteúdo dentro da Netflix. Além disso, tem um ponto super interessante que eles desenvolveram mais gêneros do que séries. Existem vários gêneros que eles produziram, microgêneros que eles produziram, que simplesmente não tem nenhuma série, não tem nenhum show. O que mostra uma gestão absolutamente extensiva e absolutamente imaginativa da potencialidade da construção de microgêneros nessa plataforma. E também um objetivo que é completamente diferente de uma ideia de fruição cultural, de sociabilidade cultural que se estabelece a partir do show, mas fundamentalmente gerenciada a partir de mecanismos automatizados. Mecanismos de recomendação algorítmica. Então, a Netflix ela se vende, e aí eu vou atualizando o número a cada ano, como 232 milhões de Netflix diferentes. Por quê? Porque eles têm 232 milhões de assinantes. Então, por que 232 milhões de Netflix diferentes? Porque, literalmente, absolutamente tudo na Netflix é resultado de recomendação. Absolutamente tudo. É muito difícil vocês abrirem duas homepages, duas contas da Netflix iguais e terem a mesma forma de ordenamento de conteúdo. Então, por exemplo, só na quantidade de linhas, há 10 mil possíveis linhas e microtags que eles sugerem para
criar aquelas categorias, aqueles gêneros. E literalmente toda a homepage, absolutamente todos os aspectos da homepage é personalizado. É especificamente para aquela identidade que se construiu a partir de mecanismos datificados de vocês. Então, a Netflix tem esse slogan, essa meta, essa forma de agir que absolutamente tudo é uma recomendação. Tanto a forma como se desenha o conteúdo horizontalmente, quanto a forma como se desenha o conteúdo verticalmente. Para além disso, absolutamente tudo, desde sinopse a capas, são recomendações que são feitas automaticamente, são feitas por algoritmos automáticos. Então, esses fatores que usam ou que criam os modelos de recomendação, eles não dependem necessariamente de vocês dizerem qual tipo de show vocês gostam. Então, se você fosse, digamos, pedir uma recomendação de show, de série para alguém, um colega seu, ele vai provavelmente perguntar um gênero. Você gosta de comédia, de ação? Você gosta de atores? Isso é absolutamente independente. A Netflix não precisa saber, basicamente, onde vocês estão, ou características sociodemográficas, de idade, gênero. Tudo isso é derivado a partir de mecanismos automáticos. Então, em geral, a Netflix utiliza 4 categorias de codificação da personalização. Implícitos, explícitos, diversidade e recência. Ou seja, primeiro, mecanismos implícitos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que tudo que vocês fazem na plataforma, ou seja, abrir um show, abrir uma série, parar uma série, pular um episódio, fazer com que o episódio seja mais rápido, tudo isso é metrificado, é medido para compreender o perfil de vocês. Ou seja, se vocês começam a assistir um show e param na metade e não retomam depois de um tempo, isso indica que, em alguma medida, vocês tiveram interesse no show, aquilo chamou a atenção de vocês, mas vocês começaram a assistir e não gostaram do conteúdo. Por isso, isso é um flagging negativo daquele conteúdo para o seu perfil. Se eu tenho uma característica das tags daquele show, eu consigo identificar especificamente em qual momento vocês pararam e por qual tag específica. Então, isso são características implícitas, ou seja, elas não são ditas. É o comportamento de vocês que é gerenciado para a recomendação. Para além disso, existem características explícitas, que são as performances de gosto, ou seja, quando vocês diretamente dão likes num filme ou colocam um filme na sua lista. Então, são características explícitas que vocês mostram, sinalizam gosto para a Netflix. Para além disso, há uma característica de diversidade, ou seja, digamos que vocês gostam muito de ação. Obviamente, a Netflix não vai colocar a página de vocês inteiramente tomada por séries e filmes de ação. É necessário que haja uma diversidade, é necessário que haja algum tipo de mudança nas microcategorias de gênero que vão ser demonstradas. E, para além disso, uma característica de recência, certo? Principalmente quando a Netflix solta um show, ela vai estar em destaque, mas a recência é super importante na forma como a Netflix recomenda o conteúdo. Percebem que em momento nenhum tem algum tipo de debate sobre qualidade? Isso que eu ia te perguntar, se tem alguma coisa qualitativa nessa história. Quando você fala implícito, deixou ali o show no meio. Não necessariamente deixou porque você não gostou. Você pode ter deixado porque a vida, na verdade, te levou para fazer outras coisas e teve que largar aquilo no meio do caminho e não conseguiu retomar. Acontece. Agora, como é que se sabe? Tudo bem, estatisticamente, você vai ter, se você tem várias pessoas que largaram no meio, possivelmente não foi a vida de todo mundo que levou para aquilo ali. Mas, como é que você consegue ter essa coisa do fino? Onde resolve, né? De algo que seja declarado o porquê das razões. Consegue que coisa existe, um tipo de isso? Não tem como. Não tem como você ter nenhum tipo de percepção qualitativa do porquê, principalmente. Você consegue ter uma identificação estatística do que aconteceu e uma modelagem do comportamento, mas em momento nenhum há nenhum tipo de aferição qualitativa da sua percepção sobre o show, particularmente, ou mais especificamente do show em si. Se aquele show talvez tenha qualidade por qualquer aspecto estético ou qualquer aspecto que a gente possa avaliar um show. Então, aspectos qualitativos eles são diretamente afastados da forma da episteme, como se constrói conhecimento, se constrói gosto pela Netflix. Isso é um grande ponto de crítica dos autores. Certamente. Então, nenhum desses fatores envolve em nenhuma medida qualidade. E aí, isso não é nada recente, isso mudou de forma muito significativa nos últimos 15 anos e mudou de forma muito grande. Ou seja, a Netflix, em alguma medida, ela começou compreendendo. A Netflix usa dados de dentro do microfone.
por exemplo, dados. Não, a Netflix usou dados externos quando ela implementou uma conexão com o Facebook, por exemplo, para compreender do mapa de gostos dos seus amigos como modelar o seu gosto. Mas ela descontinuou isso. Então, assim, ela usa hoje pouquíssimo dado externo. Historicamente já usou. O Spotify usa. Só que é difícil saber porque isso é segredo do negócio. Se a Netflix ela tentava fazer uma aferição e uma predição da nota que você daria primeiro para um show e depois para o ranking, um ordenamento de qualidade ou de gosto que você teria de um show, hoje a forma de recomendação ela é inteiramente construída a partir da lógica de experiência, ou seja, eles não estão somente querendo indicar um show para vocês, mas desenhar literalmente toda a página principal e as formas de paginamento que podem ter na página principal. Tudo isso a partir de aprendizado personalizado, a partir de mecanismos e algoritmos de recomendação automatizados. Então, há uma evolução muito grande do que passou a ser hoje, ou do que é hoje. A recomendação da Netflix é uma recomendação baseada em modelagem de experiência que a gente tem dentro da plataforma. E aí, como que é feito isso? Ou seja, quais são os processos que a Netflix faz para, de fato, criar essa recomendação? Há basicamente duas abordagens distintas entre si, e vocês provavelmente notam isso no estudo de vocês. A primeira é chamada de filtragem colaborativa. O que é filtragem colaborativa? Eu tento compreender dos gostos que vocês têm, ou seja, dos shows que vocês assistiram até o final, que vocês avaliaram muito bem, dentro de uma matriz de gostos que outras pessoas possam ter relativamente parecidos e a partir disso te recomendar um show. Ou seja, eu tento identificar quem mais ou menos tem um perfil parecido com vocês e a partir disso recomendar shows que essas pessoas também têm potencial de gostar. Isso vira uma recomendação. Essa é uma filtragem colaborativa porque envolve uma ação de uma série de pessoas da plataforma como um todo. Para além disso, tem a filtragem baseada em conteúdo, que fundamentalmente são aqueles, se você assistiu isso, também potencialmente pode gostar daquilo. Ou seja, uma filtragem que ela leva em consideração as características e as tags, os micro tags que existem nos shows. Então ele tenta compreender uma similaridade, diferentes características e aspectos de um show e fazer a recomendação a partir disso. Certo? Então são dois modelos que a Netflix ela tem uma abordagem híbrida, utilizando as duas perspectivas, tanto uma abordagem, digamos, mais sociológica do gosto, quanto uma abordagem mais de similaridade da própria construção de tags, das características. E aí, literalmente, dentro desse modelo de hierarquia, que a gente tende a assistir mais o que está em primeiro lugar, ela ordena tanto as abas, então cada aba é construída de forma personalizada, vai ser diferente para cada um de vocês, quanto o próprio ordenamento de cada show, entendendo que o que está aqui é mais importante e tem maior probabilidade de se assistir do que está aqui, digamos assim. Certo? Então, por isso, uma modelagem baseada em experiência, que ela desenha, literalmente, estrutura toda a primeira página com base no perfil personalizado. Os outros streamings de vídeo, assim, usam mais ou menos essa lógica ou isso é mais didático? Ótima pergunta. Os outros streaming não usam essa lógica. Então, por exemplo, se você for na Disney, a Disney ela usa a lógica de gênero. Eu sei o que vocês gostam, portanto eu vou recomendar e sugerir a partir dos gêneros que eu construo historicamente. A HBO, principalmente a HBO Go, que tinha uma interface gráfica super horrível, ela criava shows por ordem alfabética. Então você procurava shows por ordem alfabética ou por gêneros historicamente estabelecidos. Então isso é muito especificidade da Netflix. Por que é especificidade da Netflix? Porque a Netflix ela se considera uma empresa de tecnologia e não uma empresa de mídia. Então, diferente de outras empresas que têm um histórico de mídia muito grande, de produção audiovisual, a Netflix ela foca no desenvolvimento tecnológico. Isso cria uma vantagem competitiva dela em relação aos seus concorrentes. Então, de fato, é algo próprio da Netflix. Então, vejam, por exemplo, as características de recomendação, porque não é somente uma recomendação, não é igual no YouTube que há aquele vídeo assistir depois, ou up next, que vem em seguida. Eles têm diferentes formas de ordenamento dessas características para recomendação de conteúdo. Então, o primeiro é esse ordenamento personalizado de vídeo, em que, considerando o seu perfil identitário, sua característica de gosto, eles vão recomendar diferentes tipos de show, muitas vezes caracterizados em algum tipo de gênero mais geral. Para além disso, tem a tendência, o que está bombando agora, ou seja, o que está sendo muito popular na Netflix agora. Esse agora ele pode ser muito
variável, dependendo do que é de fato novo, recente, ou tem sido muito assistido, digamos, nos últimos dias ou horas, mas também para episódios ou shows que são, por exemplo, sazonais. Então vocês vão ver que esse tipo de recomendação ela fica muito específica, por exemplo, perto do Natal, com shows sobre Natal, enfim, coisas nesse sentido. Para além disso, tem shows do porquê você assistiu. Se você assistiu tal show, continue assistindo tal outro show que tem uma certa análise de similaridade ou de microgêneros relativamente parecidos. Então é um outro modelo de recomendação. E tem um modelo de recomendação do continue assistindo. Ou seja, mais comportamental, que você talvez tenha parado no meio, você tem uma alta probabilidade de voltar a assistir. Nem todos os shows que você historicamente assistiu, eles vão estar nesse continue assistindo. Ou seja, eles ordenam até mesmo aquilo que você pode continuar assistindo a partir de uma compreensão sobre o seu perfil algorítmico dentro da plataforma. Então, para além disso tudo, né, eu já falei sobre uma série de modelos de ordenamento, principalmente de construção. A Netflix ela dá um passo à frente. Ela foi muito além do ordenamento, do ranqueamento de conteúdo, fazendo uma personalização também das capas, do que a gente vê na capa da escolha dos shows. Então, até mesmo a forma de promoção de um show ela é personalizada e diferente de acordo com características, seja geográficas, seja do seu próprio perfil, seu histórico de visualização de shows. Então, por exemplo, no Sense8, eles tinham, isso aqui vem do site da própria Netflix, eles são muito abertos e divulgam bastante esses processos e resultados. O Sense8, por exemplo, eles identificaram que cada capinha ela fazia sucesso, ela fazia com que as pessoas assistissem, elas convertiam as pessoas de forma diferente em cada país. Então eu tinha uma capinha para a Alemanha, uma capinha para o Brasil, uma capinha para os Estados Unidos. Então o thumbnail era completamente diferente aqui nesse caso, numa organização de gênero. Reino Unido, enfim, tinham capinhas completamente diferentes porque eles indicam que há maior probabilidade de pessoas clicarem, assistirem o show, já dependendo da forma como a capa é apresentada. Então essa construção é feita a partir de uma característica, nesse caso aqui, de países, certo? Mas ela também é personalizada. Então, por exemplo, a Netflix, isso aqui não foi nem descoberta, a Netflix demonstra. Eles são bastante abertos quanto a isso. A história de assistibilidade de shows na plataforma, ou seja, o percurso de shows históricos que vocês assistiram, também determinam a capa personalizada de shows para vocês. Então, tem 2 exemplos que eles dão de um percurso aqui de shows que são mais dramáticos, criando uma capa mais dramática. Ou percurso de shows que são de humor, criando uma capa de humor para absolutamente o mesmo show, a mesma série, o mesmo filme, nesse caso. Então, o percurso, a história de assistibilidade de shows, ela determina e influencia qual é o tipo de capa que vai aparecer. Aqui o mesmo exemplo no caso do Pulp Fiction, certo? Resultados de capas diferentes, de acordo com o histórico de assistibilidade de outros shows da plataforma. Porque eles detectaram que isso aumenta a receita deles. Aumenta a probabilidade de vocês assistirem o show até o final. Não somente abrirem a série. E aí, por exemplo, cria-se no Stranger Things essa matriz, eles chamam de matriz de conteúdo promocional, em que há muitas variáveis que são feitas de capas para que se modele esses potenciais personas, essas potenciais identidades datificadas que vão ser ofertadas. Então, dependendo do que você assistiu, ou da forma como está o seu perfil na plataforma, eles vão sugerir capinhas completamente diferentes. E às vezes focando ou em pessoas, em atores, em personagens diferentes, ou em situações específicas. Certo? Então, a recomendação e a personalização de conteúdo vão muito além do ordenamento. Já saíram uma série de estudos, isso é bastante estudado. Eu gosto muito dessa citação da Fátima Gallo, que fala que o sistema de recomendação da Netflix exemplifica algoritmos como intermediários culturais contemporâneos. Eles são formadores de gosto, que por meio do seu capital cultural legitimam determinadas formas de cultura e traduzem encontros culturais cotidianos. Os algoritmos são como intermediários, exercem a sua influência não pela experiência cultural, ou seja, não pelo capital cultural acumulado, mas por suas capacidades computacionais. E ela questiona se a gente pode entender algoritmos como tastemakers, como influenciadores do próprio gosto ou do acúmulo de capital cultural que a gente tem hoje na contemporaneidade. Isso vale para a música, isso vale para a série, isso pode valer também
para gosto. Então, para encerrar, a Spotify é um caso super importante também de como é feito diferente da Netflix, mas tem algumas especificidades super importantes da forma como o Spotify faz e da forma como eles classificam música, depois eu posso compartilhar com vocês. Tem uma série de mapas que foram feitos já da identificação de microgostos no Spotify. Esse aqui é um dos mapas de como eles organizam o gênero. Aqui um outro por autores, artistas, que eles aproximam a partir de singularidade. Aqui tem uma análise de rock do Spotify. Então, sem dúvida, isso também não é somente da Netflix, mas tem algumas empresas de mídia e tecnologia que utilizam esse tipo de mecanismo de recomendação. E o que isso impacta na comunicação? Assim, impacta absolutamente tudo, mas especificamente todo o processo de produção e distribuição audiovisual, ele tem algum tipo de modulagem automatizada, algorítmica a partir desse momento. Literalmente mais a distribuição do que a produção, mas alguns autores debatem também a questão de impacto do próprio modelo de produção audiovisual. Os processos de formação de gosto, eles passam a ser muito mais inclinados a terem impacto de modulação algorítmica do que historicamente, certo? Então há um foco muito grande na influência tecnológica e impacto tecnológico na formação de processos de formação de gosto. Práticas de sociabilidade, práticas de fãs, elas mudam muito radicalmente por causa desse tipo de espectralidade específica. Por exemplo, a forma de circulação de spoilers sobre shows muda muito rapidamente. Então, pessoas que assistem o show assim e fazem o binge do show assim que ele está disponível na Netflix, principalmente quando é disponível à noite, eles podem potencialmente fazer o spoiler ou impactar spoiler para outras pessoas de forma completamente desordenada se você assistisse show, por exemplo, no modelo da HBO, que todo mundo está vendo no mesmo momento. Certo? Então muda até a forma como se circula spoilers para textos de shows em mídias sociais. Inclusive a Netflix durante muito tempo fez ações de coibição de spoiler, inclusive banindo spoiler a partir de logins na plataforma. Toda ação promocional, a forma de divulgar esses shows muda muito radicalmente a partir também dessa forma de recomendação individual, assim como a própria prática de design. Então as capas elas precisam ser construídas a partir de um olhar muito específico para personas ou identidades que podem consumir e gostar de aspectos diferentes do show. Então, antes se construía um conjunto de capas muito focada em regiões específicas. Hoje se constrói dezenas, centenas de capas com variações muito específicas. A própria experiência de consumo muda. As práticas de jornalismo de dados que vem revelando e tensionando esse tipo de modelo mudam muito significativamente. Muitos dos resultados que eu mostrei aqui, o do Madrigal, por exemplo, é uma prática de jornalismo de dados. E, em último ponto, os modelos de gestão e tomada de decisão também mudam muito significativamente para um modelo de compra, investimento, contratação que é baseado em dados que a Netflix tem, certo? Então, de fato, impacta muito quem tem interesse. Esse debate ele vai estar contido na disciplina de streaming que a gente vai lançar na comunicação e tecnologia, na ênfase de comunicação. E aqui tem algumas referências, sem dúvida, a principal referência para esse debate no Brasil tem sido a Marie Santini. Ela publicou 2 livros, se não me engano, ano passado ou retrasado, que chama Algoritmo do Gosto, volume 1 e 2, que identificam e analisam o modelo de recomendação de música, utilizando aqui como caso o Last.fm. 2 livros, o Ed Finn e esse livro The Burden of Choice também são excelentes livros, são mais generalistas, mas falam sobre a Netflix também. Esse aqui tem um capítulo especificamente, e é super interessante. E esse aqui saiu ano passado, que é um livro inteiramente dedicado ao modelo de recomendação da Netflix, do Matthias Frey. Então, percebam como isso é um tópico bastante quente de debate, numa interface entre comunicação e tecnologia e indústrias criativas, e vem tendo um conjunto de bibliografias muito interessantes que a gente vai desdobrar e especificar na disciplina. Ok? Perguntas? Maravilha, a gente explorou bastante o tema. Muito obrigado, pessoal. Foi um prazer.